Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa transmissão. Sejam todos muito bem-vindos ao Legacy, que tem como tema principal a questão onde investir no pós-pandemia. Eu sou a Natália, assessora de investimentos da Avel. Lembrando que esse é um evento 100% online e gratuito. E esse evento tem a proposta de apontar o melhor rumo para os seus investimentos diante dos desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus. E também ajudar todos vocês com a melhor orientação dado o cenário exposto. E para isso, nós juntamos especialistas de diversas áreas para nos ajudar nessa missão. Esse é um evento organizado pelo Gui Invest, primeira plataforma digital para investimentos em ações do Brasil, e pela Avel, o maior escritório digital da XP Investimentos. Quero aproveitar para agradecer também a presença de todos vocês aqui nessa palestra e também reconhecer cada um de vocês por terem se comprometido e comparecerem na data e horário marcado. E o fato de você estar aqui agora prova que você é diferente da maioria, né? Você é uma pessoa que quer mais da vida e deu o primeiro passo, que é se comprometer em buscar mais conhecimento para alcançar os seus sonhos dos investimentos. Por isso, nós vamos dar o nosso melhor para fazer valer a pena cada minuto do seu tempo. E nessa palestra, nós vamos falar de novas oportunidades no mercado de previdência privada para quem busca uma aposentadoria tranquila, né? 3 pontos principais que vão ser abordados na nossa transmissão: diferenças entre PGBL e VGBL, oportunidades dentro do cenário atual, e também a gente vai falar sobre a tributação na Previdência, que é um assunto que surgem muitas dúvidas para os investidores. E quem nós convidamos para participar dessa transmissão é o Ricardo Scheffel, nosso especialista em Previdência Privada. Passo a palavra para ele se apresentar rapidamente também. Olá, pessoal. Obrigado, Natália, pelas palavras, pela introdução. É um prazer estar aqui, podendo dividir um tempo com tantos investidores, tantas pessoas buscando um caminho, né? Nós entendemos que esse momento pós-pandemia, pós-crise, ele realmente é desafiador para todos nós, e é importante que a gente consiga dividir um tempo e trazer palestras com muito conteúdo para que todos possam encontrar um caminho de investir de forma mais segura, mais tranquila, e com um apoio profissional sempre é importante ressaltar. Então, entrando bem diretamente no assunto, tema da nossa palestra de hoje, né? Primeiro conceituar um pouco as diferenças entre os planos de previdência disponíveis no mercado, e vamos passar um pouquinho também pela parte de tributação, e aí sim falar um pouco mais sobre oportunidades, como encontrar o melhor equilíbrio na carteira. Então vamos lá. Falando um pouquinho sobre PGBL e VGBL, que é uma dúvida muito frequente, e a gente sabe que essas letras embaralhadas muitas vezes podem parecer um bicho de 7 cabeças para quem não está habituado, né, com esses termos. Mas vamos simplificar, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E vamos entender. Quando a gente fala em PGBL, normalmente a gente está falando de um plano gerador de benefício livre, e esse plano ele tem uma espécie de benefício fiscal que pode ser utilizado por aqueles investidores que realizam a declaração completa do imposto de renda. Normalmente, aqueles investidores que possuem carteira assinada, né, CLT, ou recebem um salário fixo, né, tem uma renda bruta que é tributada na fonte, normalmente tem uma declaração do imposto de renda completa, porque tem que fazer diversas informações para a Receita, né, em relação a essa renda, e como o imposto já é retido na fonte, acaba sendo declarado esse imposto nessa declaração completa. O que isso nos permite? Através do PGBL, nos permite que este investidor possa utilizar até 12% da sua renda bruta tributável como investimento no PGBL, trazendo um benefício fiscal. O que é isso? O que é esse benefício fiscal? Ele vai trazer uma restituição daquele imposto que já foi retido na fonte pela empresa que pagou o salário. Então, o PGBL é destinado para quem faz a declaração do imposto de renda completa, né? Então, assim, é importante que a gente escolha bem, que a gente verifique bem esses detalhes personalizados de cada um,
porque existem pessoas que querem contribuir mais do que os 12%, e aí já valeria a pena fazer um VGBL complementar. Agora eu vou entrar e vou falar um pouquinho sobre o VGBL e a gente vai esmiuçando esses detalhes ao longo da palestra. O VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre, ele é um plano que não conta com benefício fiscal, né? Ele é um plano que ele não vai ter os 12% de renda bruta que pode ser utilizado para gerar benefício fiscal. Mas, em compensação, quando você for realizar um resgate, seja na tabela progressiva ou regressiva, que falaremos logo ali na frente, você paga imposto somente sobre os rendimentos desse plano. Você não paga imposto de renda sobre o todo que você pagaria num PGBL. Então, o PGBL tem benefício fiscal, mas você paga imposto sobre o total acumulado mais pagamentos realizados. Então, você fez um aporte e teve rendimentos. Quando resgatar, paga sobre o todo. Isso no PGBL. O VGBL, por não ter o benefício fiscal, ele é destinado para quem faz a declaração simples, porque provavelmente recebe via dividendos, recebe via CNPJ, e aí a empresa já pagou o imposto, e aí você recebe a sua receita líquida, ou você faz a declaração simplificada, você não teria o benefício fiscal do PGBL. Então, você faz o VGBL e, quando realizar algum tipo de resgate, você pode pagar o imposto somente sobre os rendimentos. Então, vamos lá, vamos revisar os pontos principais desses conceitos, porque eles são importantes. PGBL conta com benefício fiscal para quem realiza a declaração completa do imposto de renda. VGBL não tem benefício fiscal, mas paga imposto somente sobre o rendimento. O PGBL, por ter o benefício fiscal ao longo dos anos, você vai se beneficiando desse benefício ao longo do tempo, lá no final, ou quando você for resgatar, você vai pagar imposto sobre o total, o que você aportou, mais os rendimentos. Então, sobre o total acumulado naquele plano. Se você resgatar de forma parcial, vai pagar o imposto de forma parcial daquele valor resgatado, mas sobre o todo que você está resgatando. VGBL, muito simples, não tem benefício fiscal, mas lá no final ou no resgate, você paga imposto somente sobre rendimentos. Tudo certo? Espero que esses conceitos tenham ajudado a clarear um pouco as ideias, né, em relação a essas letras, esse embaralhado de letras aí, e que possa facilitar no momento de escolha do seu novo plano, ou até mesmo para identificar se você está no plano correto, se o plano que você contratou realmente é o plano que você deveria estar contribuindo. Caso você tenha alguma dúvida específica sobre o seu plano que você já possui e queira uma conversa mais personalizada, a gente pode conversar, a gente pode estar agendando isso com a equipe de assessores da Avel, não tem problema nenhum, a gente vai ter o maior prazer em estar auxiliando e fazer esse diagnóstico, né? Eu e a minha equipe aqui na Avel estamos muito preparados para dar esse apoio. Agora, falando um pouquinho mais sobre a parte de tributação. Vamos lá, nós temos duas opções, nós temos a tabela progressiva e a tabela regressiva. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas duas tabelas. Quando a gente pensa em tabela progressiva, é muito fácil de fazer uma analogia com a tabela de salário do imposto de renda. Então, quem está habituado a ser tributado no salário vai se identificar e vai identificar muito fácil como funciona essa tabela progressiva. Por quê? Ela começa de 0 até R$ 1.903,98, ela é uma alíquota isenta. Então, quando você monta o seu plano de previdência e escolhe a tabela progressiva e você venha a realizar um resgate nela, a tributação vai incidir de que forma? Você vai ser tributado em 15% no ato do resgate, então você resgatou, você vai ter uma tributação de 15%, e na sua declaração do imposto de renda, você vai fazer um ajuste, você vai informar a sua renda tributável anual e vai ter um ajuste. Se o seu resgate mais a sua renda bruta anual, dividida mês a mês, não importa, o que importa é a renda bruta anual, somada com os seus resgates naquele ano. Se você ultrapassar os valores mensais de
R$ 4.664,68, você já vai ter que pagar uma alíquota adicional de 12,5%, porque você foi tributado em 15% no momento do resgate, e o seu valor de resgate mais renda ultrapassou aquele valor mensal de R$ 4.664,68, que joga a sua alíquota para 27,5%. Então, os 15% do ato, mais 12,5% do momento do resgate. Ah, mas de que forma eu posso ficar isento? Bom, se você não teve renda bruta tributável naquele ano e você só fez resgates que, somados, né, não ultrapassaram o valor mensal de R$ 1.903,98, você fica isento da tributação. Então, você teria uma restituição daqueles 15% que você teve de tributação no ato do resgate. E aí, intermediárias, nós temos mais 3 faixas, né? Então, nós temos a faixa de 7,5%, que seria para valores de resgate mais renda entre R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65. Então, você pagaria 15% no ato e teria depois, no ajuste da declaração, uma devolução de 7,5%. Né, para ficar somente tributado na alíquota correta de 7,5%. Logo depois nós temos a alíquota de 15%, que vai ser na faixa de R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05, e a penúltima alíquota de 22,5%, de R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68. Bom, são muitas faixas, muitos valores, muitos detalhes em relação aos valores. O que é importante? Nós podemos jogar todas essas informações numa tabela, podemos fazer uma simulação, podemos utilizar algumas calculadoras de tributação que existem disponíveis até mesmo na internet, só é importante que nós entendamos o conceito, né? A partir do momento que a gente entende o conceito em relação a como é a nossa declaração do imposto, como é o nosso recebimento, como a gente recebe a nossa receita, via salário, via dividendos, via distribuição de lucros, fica mais simples, vai simplificando, porque aí a gente vai eliminando. Vamos fazer uma retomada, então, do que a gente falou até agora. Se eu faço a declaração completa, PGBL, declaração simplificada, VGBL. Se eu tenho uma receita mensal de salário e tenho uma renda bruta anual que já ultrapassa a alíquota isenta do imposto de renda, é possível que não vale a pena eu utilizar a tabela progressiva, porque eu vou somar os meus resgates com a minha renda anual, dividida mês a mês, e eu não posso ultrapassar aquele valor que nós falamos anteriormente para ficar isento. Então, é muito importante a gente olhar no detalhe essa questão da receita mais os resgates para realmente entender se a tabela progressiva faz sentido para o meu plano. Por que eu quero frisar bastante da importância de entender esse conceito? Porque muitas pessoas ainda estão na tabela progressiva, porque no momento da contratação não existia outra opção. Então, quando contrataram o plano há mais tempo, alguns anos atrás, não existia a tabela regressiva e só havia a progressiva para ser contratada. Então, se você está nessa situação, não quer dizer que vale a pena você permanecer com a tabela progressiva, porque é possível você alterar a sua tabela de tributação da progressiva para a regressiva, que nós já vamos entender logo aqui na frente. Da regressiva para a progressiva não é permitido, tá? Eu já vou explicar por quê, mas da tabela progressiva para a regressiva é possível alterar. O que é importante de entender nesse ponto? Se você estava na tabela progressiva e vai mudar para a regressiva, a contagem dos anos vai passar a contar a partir daquele momento em que você está alterando a sua tabela de tributação. Por que eu gosto de falar isso? Porque muitos investidores, muitos clientes chegam até o nosso contato e a gente começa a desenvolver um trabalho de monitoria e de diagnóstico da carteira e nós entendemos, nós identificamos que o cliente já contratou há muito tempo aquele plano e o cliente entende, o investidor entende que ele não vai perder aquele prazo
quando ele mudar para a tabela regressiva, porque ele já contratou há mais de 10 anos, ele acredita que ele vai chegar na melhor parte da alíquota da tabela regressiva. Isso não é verdade, tá? O fato é, no momento em que você contrata a tabela regressiva, a partir daquele momento, começa a contar o prazo a partir do zero em relação ao tempo de contratação da tabela de tributação. Então, não importa se o seu plano PGBL ou VGBL foi contratado há 10 anos e você está na tabela progressiva, esses 10 anos não vão contar para a alíquota regressiva, somente no momento da contratação. Entendida essa parte, entendido esse conceito da tabela progressiva, a gente começa a entrar mais nos detalhes da tabela regressiva, que traz uma série de vantagens, né, e que eu vou explicar agora na sequência, e que acredito que possa clarear ainda mais para você poder escolher qual é a melhor tabela, qual que é a tabela que vai trazer maior benefício para você em relação à tributação. Bom, entrando nos detalhes da tabela regressiva, então. A tabela regressiva, ela do momento zero de contratação, né, o primeiro momento de aporte, até completar 2 anos, você está na alíquota de 35%. É uma tabela, uma alíquota mais alta, né, do que se a gente for comparar com a alíquota de 27,5%. Mas veja, como a gente está falando de planejamento, e normalmente longo prazo, 2 anos até é um período não tão longo para se aguardar para começar a resgatar. Então, normalmente, quando a gente contrata uma previdência ou quando a gente pensa em utilizar ela, normalmente daqui a alguns anos, 3, 4, 5, 10 anos. Então, até o segundo ano completo, 35% de alíquota. Aí, nós teremos um corte de 5 pontos percentuais a cada 2 anos. Completados 2 anos e um dia, entramos na tabela, na alíquota de 30%. Essa alíquota ela vai permanecer até os 4 anos completos, e quando chegarmos nos 4 anos e um dia, aí passamos para a alíquota de 25%. Deixa eu fazer uma pausa, porque aqui é importante e eu vou fazer um paralelo com a progressiva novamente, tá? Para ficar muito gravado essas informações. A partir do 4º ano e um dia, a gente chegou na tabela regressiva a alíquota de 25%. Lembrem que quando a gente falou da tabela progressiva, a gente falou em 27,5% para resgates acima de R$ 4.664,68. Pois é, então aqui no 4º ano e um dia, eu já tenho um ganho de alíquota de 2,5% se comparado com a alíquota mais alta da tabela progressiva. Porque se o meu resgate for acima daqueles limitadores da alíquota da tabela progressiva, já tenho vantagem fiscal aqui na tabela regressiva a partir do 4º ano e um dia. Então isso é muito importante porque quando a gente pensa que os valores acumulados podem tomar uma proporção interessante no longo prazo, alguém pode até comentar, poxa, 2,5% só de economia, poxa, mas se a gente for aplicar esses 2,5% sobre um capital de R$300 mil, de R$500 mil, R$1 milhão, R$5 milhões, dependendo do valor acumulado nesse plano de previdência no momento do resgate, porque a gente sempre tem que pensar isso. A tabela de tributação vai me importar no momento em que eu começar a resgatar, mas eu preciso planejar antes. Então, se eu planejei bem, se eu estou pensando com todas as informações claras e posso escolher aquilo que melhor se adequa à minha realidade, por que não utilizar a melhor estratégia para benefício fiscal? Não tem por que não utilizarmos. Então, veja que a partir do 4º ano e um dia, nós já chegamos à alíquota de 25% na tabela regressiva. Bom, feito esse paralelo com a tabela progressiva, vamos voltar aqui para a regressiva e continuaremos falando. Do 6º ano ao 8º ano, a gente está na alíquota de 20%, do 8º ao 10º ano, 15%, e então, a partir dos 10 anos completos, nós chegamos à alíquota de 10%, que, veja, é a melhor alíquota de tributação dos investimentos que não são isentos, porque em outros investimentos nós conseguimos alíquotas de 15%, em alguns investimentos 20%, em alguns investimentos nós teremos uma tabela também regressiva, vai mudando ao longo do tempo, mas não conseguimos chegar à alíquota de 10%. Somente na Previdência que nós conseguimos chegar nessa tributação de 10%.
Então, é um produto que pode auxiliar, um produto financeiro que pode auxiliar muito na composição da carteira, no planejamento estratégico de aposentadoria e até mesmo de sucessão patrimonial. A gente vai entrar nos detalhes um pouquinho mais adiante, mas a tributação e o benefício fiscal são muito interessantes para quem planeja utilizar no longo prazo. Perfeito. Agora, para não ficar nenhuma dúvida, eu vou falar um pouquinho de alguns exemplos que eu acho importante. Nós já trabalhamos com diversos clientes e estamos realizando diversas monitorias em relação à previdência, e fica cada vez mais claro para nós aqui, enquanto assessores de investimento, que é importante que os nossos clientes, os nossos investidores e aquelas pessoas para quem nós estamos passando o conteúdo entendam esses conceitos e consigam aplicar de forma prática. Então vamos lá. Se a gente está falando de um profissional liberal que está contratando uma previdência, ele faz a declaração completa do imposto de renda e faz a declaração completa através do seu CPF, qual seria o plano mais adequado para ele utilizar? Bom, veja, como ele recebe via CPF e faz a declaração completa, o mais adequado seria um PGBL até o limite de 12% de contribuição da sua renda bruta anual, porque lá na declaração do imposto de renda, quando ele for informar toda a sua receita anual, ele vai ter um abatimento do imposto a recolher. Isso é muito importante para esse profissional liberal, seja um médico, seja um dentista, seja um advogado. Se ele faz esse recebimento via CPF, né, via pessoa física, e vai fazer a declaração completa dessa renda, ele pode sim se utilizar de até 12% dessa renda bruta tributável para gerar um benefício fiscal. Se ele quiser contribuir acima de 12% dessa renda, ele pode fazer um plano PGBL para utilizar até os 12% do limite do benefício, e o excedente ele pode aportar via VGBL. Então, ele pode ter 2 planos previdenciários para complementar esses investimentos que ultrapassarem os 12%. Agora, em relação à tabela, se você pensa em utilizar esses valores daqui a 5, 10, 15, 20 anos, ou nem pensa em utilizar, que é mais proteger o seu patrimônio e está pensando em sucessão patrimonial, você pode utilizar a tabela regressiva. Se você pensa em utilizar em valores mensais pequenos e você vai deixar de ter renda bruta comprovada anualmente, você pode até utilizar a tabela progressiva, mas é importante você dar uma olhada nos valores, porque você não poderia ultrapassar aqueles valores para ficar isento em relação a esse imposto, em relação a essa tributação. Mas eu também quero utilizar um exemplo prático em relação ao VGBL. Vamos utilizar como exemplo um empresário que recebe os seus rendimentos via dividendos da sua empresa, ou seja, a sua empresa, o seu CNPJ, já fez toda a parte de tributação, já recolheu todo o imposto relativo àquela receita. E o empresário recebe somente os dividendos já líquidos. Por que utilizar um plano PGBL, onde ele vai pagar imposto novamente sobre o todo? Nesse caso, o plano VGBL é o mais indicado, porque o imposto já foi pago pela empresa, já foi recolhido. E aquele dividendo já é líquido para aquele investidor. Então, ele pode utilizar o plano VGBL, onde ele vai ser tributado somente sobre os rendimentos, porque ele não teria o benefício fiscal em relação ao PGBL. Então, não teria por que ele contratar esse plano. Bom, espero que com esses 2 exemplos práticos tenha ficado um pouco mais claro, de forma aplicada, né, no dia a dia, mas qualquer dúvida também seguimos à disposição para esclarecimentos, os nossos contatos também ficam à disposição. Seguindo então no nosso material, vamos falar um pouquinho sobre os conceitos que nós gostaríamos de trazer para esse momento de mercado e o que a gente entende que possa auxiliar encontrar um caminho de melhores investimentos e mais tranquilidade para a aposentadoria. A gente gosta muito de utilizar nas nossas apresentações um gráfico que mostra como que a nossa receita e os nossos investimentos, né,
vão se desenrolando, vão se desenvolvendo ao longo dos anos. Então, a gente entende que dos 20 aos 40 anos é o período onde a gente está acumulando riqueza. Nesse período de acúmulo de riqueza, a gente está construindo nosso patrimônio, está realizando os nossos investimentos, está descobrindo de que forma a nossa carreira vai se desenvolver. Então, muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo. Nesse mesmo conceito, quando a gente fala do período de vida entre 40 e 60 anos, a gente entende que é um momento de proteger o patrimônio, entender de que formas eu posso proteger melhor o meu patrimônio, de que formas eu posso utilizar melhor os benefícios fiscais oferecidos pelas famílias de produtos de investimento disponíveis. É um período onde eu já estou consolidado no quesito carreira, normalmente eu já tenho uma ideia de custos de vida, eu já sei mais ou menos quanto eu vou precisar para poder me aposentar ou para reduzir a minha jornada de trabalho. E a gente entende que dos 60 anos em diante é o momento em que eu posso utilizar aquele patrimônio, aqueles investimentos acumulados ao longo dos anos para complementar a minha renda ou até mesmo viver com a renda destes investimentos. Bom, por que eu trouxe esse conceito de evolução em relação à receita, renda, carreira e investimentos? Porque a gente acredita que o conceito de asset allocation, que é onde nós utilizamos distribuição e diversificação de ativos, pode ser muito favorável enquanto investidores, enquanto estamos planejando os nossos investimentos. Por que esse conceito é tão importante? Porque ele nos ajuda a entender, no momento em que nós iniciamos a nossa montagem de carteira, ou no momento que nós estamos readequando a nossa carteira de investimentos, que nós precisamos diversificar, de acordo com o nosso perfil de investidor, claro, sempre respeitando o perfil de investidor, mas também respeitando aquele período de vida onde nós nos encontramos. Por quê? Quando a gente fala com um cliente que está na faixa dos 20 aos 40 anos, normalmente esse cliente ele está disposto a correr mais risco dentro da composição da carteira. Então, num conceito de asset allocation, ele pode ter um perfil mais agressivo e utilizar esse percentual mais carregado em renda variável, por exemplo. Já um cliente que está no período entre 40 e 60 anos, ele já começa a pensar em proteger aquele patrimônio acumulado ou daqui a pouco reduzir aquele percentual de risco que ele está disposto a assumir. Então, quando a gente tem esse conceito de asset allocation, a gente sabe os percentuais que a gente quer distribuir a nossa carteira de investimentos, esse conceito nos diz que ao longo do tempo a gente pode ir rebalanceando, que a gente deve ir rebalanceando esses investimentos. O que significa isso? Trazendo para um exemplo prático novamente, vamos pensar que um cliente que está na faixa entre 20 e 40 anos fez uma composição de carteira e ele escolheu que dentro da carteira total de investimentos, incluindo previdência, incluindo ações, incluindo renda fixa, a gente definiu, o cliente definiu que quer utilizar 60% em renda variável e 40% em renda fixa. Então, a gente tem um conceito de distribuição de 60% para renda variável e 40% para renda fixa. Bom, passado algum período, depois da alocação dos investimentos, a gente percebe que a bolsa andou, os ativos de renda variável se valorizaram, e se a gente for olhar para a carteira hoje, em relação ao início, nós estamos com uma carteira em renda variável em 66% e somente 34% em renda fixa. Bom, quais sinais que a nossa estratégia de asset allocation está nos emitindo? O que a gente precisaria fazer para voltar para a nossa composição atual? Bom, no conceito de asset allocation, a gente precisaria realizar lucro nos 6% que ultrapassaram o nosso balizador de 60% em renda variável e redistribuir para que volte a ficar 60%, 40%, 60% em renda variável, 40% em renda fixa. Por que isso é tão importante? Por que esse conceito é tão importante quando a gente fala num período de pós-crise? Porque muitos investidores ficaram sem norte, ficaram sem rumo, sem saber o que fazer, realizaram grandes prejuízos no momento do pico da pandemia e também realizaram
compras de produtos que poderiam ter sido realizados em outros momentos. Então, quando a gente pensa num período pós-crise, pós-pandemia, por exemplo, a gente pode utilizar esses conceitos a nosso favor, porque no momento em que o mercado se desvaloriza, o nosso percentual da carteira de renda variável teria se desvalorizado, e o ideal para voltar a equilibrar seria utilizar uma parte da renda fixa ou de novos aportes para voltar a equilibrar a carteira. Então, nós estaríamos fazendo esse ajuste. E por que isso tem tanta relação com previdência? Porque a previdência ela tem algumas vantagens mágicas para o investidor. Então, esse ponto é muito importante. Veja que a gente está falando de asset allocation, estratégia bem definida em relação ao seu perfil de investidor e momento de vida, e a gente está falando de uma vantagem mágica da Previdência. Poxa, Ricardo, mas que vantagem mágica seria essa? A Previdência ela é um produto que permite que o cliente altere ou ajuste a sua estratégia sem que ele tenha que realizar resgates, sem que ele tenha que pagar imposto para fazer o equilíbrio da carteira. Então, é uma ferramenta muito poderosa nesse conceito de asset allocation e de planejamento de longo prazo. Porque se eu tenho lá na minha composição de carteira um percentual muito alto ou consideravelmente alto em renda variável dentro da minha previdência e o mercado caiu, o que a nossa estratégia de asset allocation está nos emitindo como sinal? Que eu devo reforçar aquele investimento, porque ele se desvalorizou, ele diminuiu em relação ao meu percentual definido no momento da estratégia. Então, veja que a gente não vai estar realizando um prejuízo, a gente não vai estar saindo daquele produto. A gente acredita na estratégia, a gente aposta no longo prazo e a gente tem uma estratégia bem definida. Então, eu devo rebalancear os meus investimentos para voltar ao equilíbrio que foi definido no momento da estratégia. Feito esse equilíbrio, o mercado voltou a desenvolver, a renda variável voltou a dar resultados interessantes. Eu vejo que o percentual de renda variável se valorizou novamente dentro da Previdência, eu posso realizar uma portabilidade para um plano que esteja na parte de renda fixa da minha composição. Veja que é um jogo de equilíbrio. Sempre que a gente tem um período de estresse no mercado, um período de crise, um período pós-pandemia, é importante que eu esteja atento aos sinais que a minha carteira está me emitindo, aos sinais que a minha estratégia está me deixando muito claro. Se nós estamos com essa estratégia muito bem definida, fica mais fácil de identificar esses sinais. E é isso que a gente quer trazer para o investidor, é isso que a gente quer mostrar, que a Previdência pode ser uma ferramenta muito poderosa, por isso que eu utilizei o termo uma vantagem mágica, né? Que é a vantagem de poder portabilizar entre os planos e fazer esses ajustes sem que o investidor tenha que realizar resgates e sem que o investidor precise resgatar para daí novamente aportar em outro plano. Essa vantagem, ela realmente é muito poderosa no longo prazo. A gente pode ir equilibrando as estratégias de acordo com a nossa estratégia inicial. Bom, ao passar dos anos, essa estratégia ela não é engessada, ela vai sendo ajustada, porque a gente lembra que a gente tem aquele período de vida em que a gente vai assumindo cada vez menos risco, ou pelo menos deveria ir assumindo menos risco para ter uma carteira mais dentro do nosso perfil e momento de vida. Então, a Previdência ela pode ir acompanhando esses momentos, seja de mercado, seja de vida, seja de momento de investidor, tudo isso é importante e a Previdência nos traz essa vantagem. Então, fazendo uma retomada de algumas vantagens importantes que nós já citamos em relação à Previdência. Nós falamos de vantagem em benefício fiscal, nós falamos em vantagem em tributação, podendo chegar numa alíquota de 10% após o período de 10 anos completos na tabela regressiva. E agora, quando nós estamos trazendo um conceito de asset allocation, onde a nossa estratégia vai mandar sinais que a gente deve reajustar a nossa carteira de acordo com o mercado, a Previdência traz mais uma vantagem, que é a portabilidade entre planos, sem que o investidor realize resgates daquele plano, pagando mais imposto do que precisaria. Então, essa é a terceira grande vantagem que a gente gostaria de trazer, junto com esse conceito de asset allocation, que é tão importante e que pode facilitar muito a nós entendermos os sinais que o mercado
está nos passando e que a nossa carteira está nos passando. Bom, pessoal, falando então desse conceito de asset allocation, que a gente passou aí algumas informações básicas, né? Passamos por cima, mas que podem ser muito aprofundadas daqui para frente, né? A gente mais uma vez se coloca à disposição para isso, mas eu também não poderia deixar de citar o professor David Swensen, que é o responsável aí por um conceito muito forte dentro de asset allocation, e queria dar como dica o livro dele, o Pioneering Portfolio Management, que é um livro que fala muito sobre esse conceito e pode ajudar bastante para aquele investidor que é mais estudioso, que gosta de se debruçar aí nos livros, nos artigos, pode pesquisar. O professor David Swensen, ele é responsável aí pelo asset allocation e pela administração do patrimônio da Universidade de Yale. Então, desde 85 ele faz um trabalho muito significativo nesses conceitos e pode ajudar a exemplificar e pode trazer muito conteúdo de qualidade para quem quiser se aprofundar na pesquisa. Bom, falando um pouquinho mais agora da parte prática desse conceito, na Previdência a gente começa a ter alguns produtos mais modernos que vão trazendo composições de ativos dentro de um portfólio e que podem ser feitos de forma manual também para o investidor que está começando, que quer começar a construir esse portfólio, ele pode utilizar a Previdência complementando a sua carteira de investimentos, mas para aquele investidor que já tem algum capital em Previdência e que gostaria de utilizar esses conceitos, nós já temos alguns materiais, já temos alguns produtos disponíveis no mercado que trazem justamente esses conceitos, onde todos os produtos trabalham de forma unificada, tentando trazer esse equilíbrio. Então, a gente trouxe aqui como exemplo um desses portfólios, que é dedicado totalmente à Previdência, então seria para essa parte de Previdência da carteira, onde nós temos um percentual da alocação em cotas de fundos de Previdência e alguns fundos que não são previdenciários. E por que alguns fundos que não são previdenciários que a gente consegue acessar dentro do portfólio de Previdência? Porque alguns produtos ainda têm algumas restrições quanto a acesso dentro da Previdência, como, por exemplo, fundos internacionais. Aqui dentro do portfólio, nós conseguimos acessar produtos ligados a economias como a economia americana, como ao câmbio, como ao dólar, e pode trazer uma série de proteções para dentro da nossa carteira, principalmente para aquela fatia da carteira que está ligada à renda variável. Então, normalmente aqueles clientes que já têm um pouco mais de experiência, estão acostumados a lidar com esses conceitos de hedge da carteira, ou a proteção da carteira, aqui dentro desse portfólio, nós temos 2 fundos internacionais que fazem essa parte de hedge dessa carteira para a parte mais de renda variável. Então, é interessante esse conceito aqui na prática, porque a gente vai ter uma composição. Dentro das cotas de fundos, nós vamos ter multimercados, nós vamos ter renda variável, nós vamos ter produtos de previdência mais ligados à renda fixa, né, mais conservadores, ou até mesmo uma boa parte de percentual em fundos pós-fixados, realmente aí reduzindo bastante a volatilidade dessa carteira como um todo, deste portfólio como um todo. Além disso, além das cotas de outros fundos, dentro dessa composição, nós teremos debêntures, né, então trazendo crédito privado para dentro dessa composição, nós teremos títulos públicos, entre outros, como opções, por exemplo, que também são utilizados para fazer proteção de carteira. Na verdade, vou passar muito rapidamente pelo produto, porque é só um exemplo de todo o conceito que nós vínhamos falando até agora. Então, o cliente que já tem uma carteira de previdência pode utilizar, fazendo uma única portabilidade para dentro do portfólio, né? Não precisa fazer para cada um dos produtos. Isso é uma das vantagens, né, que se encontra nessa categoria de produto e está dentro da Previdência. Então, segue todas aquelas regras de Previdência que nós vimos ao longo da nossa palestra. Falamos sobre a escolha do plano, falamos sobre a vantagem da portabilidade entre planos, falamos da vantagem tributária, né, como escolher a melhor tabela, regressiva ou progressiva, e aqui nós temos um exemplo de produto que traz todos esses conceitos integrados. Passando a parte de produto,
eu queria trazer algumas das vantagens de utilizar uma corretora de seguros como a XP Investimentos, por exemplo. A gente consegue ter uma melhor performance, então a gente ganha escala na migração entre fundos, que é justamente o que a gente estava falando, utilizando essa portabilidade entre fundos para ajustes da nossa carteira, unificação da carteira de investimentos, então a gente consegue olhar tanto as nossas ações, quanto os nossos produtos de renda fixa e a nossa previdência integrada junto nessa carteira, fica uma visão mais simplificada e o controle pode ser de maior qualidade. Nós temos uma diversificação de portfólio, então a gente consegue utilizar as vantagens da previdência dentro da XP para projetar uma sucessão, projetar a parte de segurança e proteção patrimonial e também projetar a aposentadoria. E também menos burocracia, porque contratação, portabilidade, resgate é 100% online, não exigindo que o investidor precise imprimir fichas, cadastros, assinaturas, cartório, registrar assinatura, nada disso, é tudo muito simplificado, 100% online. E além disso, a gente não poderia deixar de falar na assessoria, porque é a parte do acompanhamento. O assessor de investimentos ele está preparado, está capacitado para acompanhar o investidor, para trazer informações, para explicar aqueles conceitos que o investidor ainda não conhece e ajudar nessa composição em relação ao acompanhamento dos seus investimentos e também na decisão e na tomada de decisão quando se escolhe novos investimentos para novos aportes, rebalanceamento da carteira. Tudo isso são conceitos que integram a assessoria de investimentos. Então, é um ponto importante para aqueles que ainda não conhecem, que não estão acostumados, habituados com esse conceito, ou não sabem como funciona uma assessoria de investimentos. Nós deixaremos os nossos contatos aqui no final da palestra e fiquem à vontade para nos contatar. Vai ser um prazer para a gente poder apresentar um pouco mais do nosso trabalho e poder estar ajudando a fazer esse diagnóstico da carteira previdenciária, ajudando a fazer um diagnóstico da composição atual da carteira de investimentos e aquilo que tiver ao nosso alcance, a gente vai estar muito disposto a estar realizando juntamente com cada um de vocês. Bom, pessoal, agora eu acredito que a gente vai para a parte de perguntas e a gente gostaria de responder aquelas perguntas mais frequentes, né? Aquelas que são mais recorrentes no dia a dia e que aqui no escritório normalmente são aquelas que os assessores mais respondem e mais esclarecem para os investidores. Então, essa parte de perguntas e respostas também é importante. Espero que a gente consiga contribuir também e deixar isso ainda mais claro para quem tem ainda dúvidas em relação aos conceitos que nós passamos ao longo dessa palestra. Muito obrigada, Ricardo. E agora é bem importante a gente trazer algumas perguntas que são muito recorrentes no nosso escritório, tá? Então, gostaria que você respondesse aí para deixar um pouquinho mais claro para o pessoal que está assistindo a nossa transmissão. Primeira pergunta, qual a diferença do plano aberto e fechado? É possível portabilizar um plano fechado? Qual tabela de tributação escolher? Se realizando alguma portabilidade, eu perco o período na tabela regressiva? Consegue esclarecer um pouquinho essa questão do plano, por favor? Claro, vamos lá. Vamos separar, então, essa pergunta em 3 partes, tá? Vamos falar primeiro sobre o plano aberto e fechado. Quando a gente fala de previdência privada, nós temos 2 órgãos que regulamentam os planos, sendo o SUSEP e Previc. Quando a gente fala em plano aberto, a gente está falando de SUSEP. Quando a gente fala em plano fechado, a gente está falando de Previc. Planos abertos, qualquer investidor pode contratar, pode acessar através da sua plataforma de investimentos, através do seu banco, pode estar contratando um plano de previdência aberto. O plano de previdência fechado, normalmente conhecido como fundo de pensão, ele é um plano contratado normalmente por uma empresa para benefício dos seus funcionários. Então, não teria como alguém de fora da empresa contratar esse plano. Por isso que ele é um plano fechado, somente para aquela comunidade de funcionários e de pessoas que estão abaixo daquela empresa que contratou o plano. Então, esses planos costumam ser mantidos por fundações das próprias empresas e tem custos muito baixos de manutenção. Então, é uma vantagem para o funcionário e muitas vezes tem alguns benefícios de aportes que a própria empresa faz em benefício do funcionário, além dos aportes do próprio funcionário.
Basicamente, então, planos abertos, qualquer um pode contratar, é só localizar na sua plataforma de investimentos a melhor opção, e planos fechados normalmente é uma opção que as empresas providenciam para os seus funcionários. Se é possível ou não portabilizar, é muito importante entender os detalhes desse plano fechado, tá? Normalmente é possível portabilizar no momento em que o funcionário se aposenta ou no momento em que ele é desligado ou se desliga da empresa. Normalmente abre uma janela onde o funcionário pode optar entre manter o plano ativo, entre resgatar a parte ou total, dependendo do plano contratado, ou até mesmo portabilizar a totalidade dos recursos. Mas, por ser um plano fechado, tem muitas peculiaridades. Então, se algum dos nossos investidores, alguém que está nos acompanhando, tem um caso muito específico, eu diria para entrar em contato conosco, para que a gente possa fazer esse diagnóstico, possa verificar as características do plano fechado e possa dar o melhor caminho, possa ajudar a encontrar o melhor caminho para essa portabilidade. Mas, normalmente, é possível realizar sim. Pegando a segunda parte, a parte do imposto, como a gente já falou ao longo da palestra, bati bastante aí na tabela progressiva e regressiva e nas diferenças, é importante a gente entender muito bem esse conceito para escolher entre um e outro, né? Em relação a PGBL e VGBL, entender como que a pessoa recebe, como que o investidor recebe a sua receita, em relação à tabela, de que forma ela quer utilizar aquele recurso. Então, a progressiva, lembrando que ela faz aquele vínculo com a renda bruta tributável, então é importante analisar se vale a pena estar na tabela progressiva, e a tabela regressiva, aquela tabela que vai sendo reduzida à medida que os anos vão passando, podendo chegar lá no final, ou no momento que ultrapassa 10 anos, na alíquota de 10%, que é uma das vantagens da Previdência que a gente citou diversas vezes ao longo da palestra. Falando em relação à portabilidade e o tempo de contribuição, em relação a perder o tempo na tabela regressiva. Não existe isso, tá? O cliente, o investidor, ele nunca é prejudicado em relação à sua tabela regressiva. Se ele contratou um plano e já está lá com 5 anos completos do seu aporte e ele fizer uma portabilidade, ele continua contando aquele prazo sem perder um único dia fazendo a portabilidade. Então, ele não tem nenhum tipo de prejuízo em relação à transferência do seu plano de previdência para outra instituição. Ele pode realmente escolher aquela que melhor atende, aquela que tem as melhores soluções e que presta o melhor acompanhamento sem nenhum tipo de prejuízo na tabela de imposto. Maravilha, Ricardo. Eu acho que é interessante também nós trazermos algum exemplo mais prático, né? Então, vamos supor que eu sou um profissional liberal, mas recebo por CNPJ. Qual plano que eu devo escolher? O que é melhor para mim? Bacana, é até parecido com um dos exemplos que a gente usou na palestra, mas eu usei ao contrário, eu usei um profissional liberal que recebia via CPF, né? Então vamos falar um pouquinho mais para esse profissional liberal que recebe via CNPJ. Bom, eu sou profissional liberal, a minha empresa tem um faturamento e ela paga imposto sobre esse faturamento lá de diversas formas, né? Tem a parte da tributação da empresa. E aí repassa para mim, enquanto profissional liberal, a minha comissão, o meu comissionamento ou os meus dividendos daquela empresa. Então, esse recurso, ele já foi tributado. Não teria por que eu montar um plano PGBL e ser tributado novamente sobre todo o capital, porque eu estaria sendo tributado 2 vezes. Uma quando a minha empresa pagou o imposto e me transferiu só realmente aquele valor que era referente à minha comissão ou aos meus dividendos. E se eu jogar no PGBL, eu vou estar pagando imposto sobre capital mais rendimentos. Então, nesse caso, o mais aconselhado seria a opção de um plano VGBL, onde eu vou alocar o meu recurso, que já foi pago o imposto, e vou estar pagando imposto no momento do resgate ou da aposentadoria somente sobre os rendimentos. Então, nesse caso do profissional liberal, que recebe via CNPJ, ele faz provavelmente uma declaração do imposto simplificada, ele não teria como utilizar o benefício fiscal do plano PGBL. Então, realmente, o mais aconselhado nesse caso seria o VGBL. Perfeito. Para finalizar, acho que tem muitas dúvidas nessa questão de portabilidade, fundo, como que funciona. Vamos supor que eu tenho um fundo de previdência só no banco e eu quero portabilizar para a XP. Como que funciona? Eu consigo mandar para mais de um fundo ou tem que ser só um fundo? Qual é o processo?
Bacana, essa pergunta realmente ela é bem frequente, né? E muitas vezes o cliente fica em dúvida se ele consegue, ele gostou de 2 planos aqui na nossa plataforma e ele tem um único plano no banco. Como que funciona? Normalmente, a gente indica que o cliente faça essa portabilidade para um único plano, normalmente aquele que tem a menor volatilidade ou aquele plano que tem menor grau de risco dentro da composição dos fundos que ele escolheu. E depois que esse recurso já esteja aqui na plataforma, a gente faz a divisão entre os outros planos que ele escolheu. Então, é importante respeitar sempre entre seguradoras, tem uma regra de carência de 60 dias. Então, vamos lá, vamos simplificar. Eu tenho um plano de previdência no banco X e transfiro, faço a portabilidade para um plano na XP. Bom, se eu quiser portabilizar para outro fundo parte desse recurso que está dentro da mesma seguradora, eu consigo fazer logo que o recurso esteja liberado dentro do fundo aqui na XP. Se eu quero portabilizar para um fundo que pertence a outra seguradora, que também está na nossa plataforma, eu preciso esperar 60 dias para finalizar essa nova transferência. Então, é importante sempre respeitar, porque é uma regra do produto, essa questão dos 60 dias. Então, é possível dividir esse recurso em 2 outros fundos, mas sempre respeitando caso haja essa carência entre seguradoras. Perfeito, Ricardo. Tenho certeza que essas perguntas foram bem esclarecedoras e são realmente perguntas que a gente acaba ouvindo muito dos nossos clientes, né? Caso alguém tenha mais alguma dúvida, pode contatar o seu assessor ou pode entrar em contato com o nosso escritório aqui, Avo Investimentos, para esclarecer um pouquinho mais. A nossa transmissão se encerra por aqui. Muito obrigada pela participação de todos. Fiquem de olho na nossa grade de programação para acompanhar as outras palestras também, né? E acompanhem para compartilhar esse evento com outras pessoas que você acredita que possam se beneficiar desse assunto. Talvez um amigo, um familiar ou até mesmo um colega de trabalho. Compartilhem e façam a diferença na vida de alguém também. Ajudem a transmitir esse legado de conhecimento sobre finanças e investimentos para outras pessoas. Agradeço imensamente a presença do Ricardo, obrigada pela sua generosidade de compartilhar conosco o seu conhecimento e com o público também. Convido vocês para conhecerem a nossa empresa, conhecerem a Avel, conhecerem o Gui Invest também através das nossas mídias sociais. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado, Natália. Muito obrigado a todos os participantes. Foi muito bom poder dividir esse tempo com vocês. Agradeço também a oportunidade aí, através do Gui Invest e da Avel, proporcionando aí esse momento de tanto conteúdo. Espero que a gente possa fazer a diferença aí na vida de muita gente. Obrigado.